No dia que estou a gravar este vídeo, que é dia 8 de maio, os principais índices da Bolsa de Valores estão em território de correção e um deles até já está em território de bear market. Correção é quando o mercado cai até 20% desde o seu último pico e bear market é quando cai mais de 20%. Nos Estados Unidos, que é a maior economia global do mundo, o S&P 500 desde o início do ano já caiu a 14%, o Nasdaq 23% e o Dow Jones 10%. No vídeo de hoje vamos ver o porquê da bolsa estar a cair assim tanto e o que é que deves fazer nesta altura. Por isso, bora para o vídeo. Antes de começar, não te esqueças de subscrever o canal e deixar o like no vídeo aqui em baixo. É a única coisa que eu te peço em troca por este conteúdo que eu fiz com tanto carinho e tanta dedicação. Depois da queda na pandemia de Covid-19, o mercado vinha numa grande alta, parecia que estava imparável. As empresas e a economia estavam-se a recuperar bastante bem do impacto que a pandemia teve, mas só até certa parte. Sempre parou no ar o fantasma da inflação. Mas os governos e os bancos centrais diziam que estava tudo bem, que estava tudo controlado e que era apenas um cenário transitório. Mas como é que podia estar tudo controlado se, por exemplo, nos Estados Unidos, 80% dos dólares em circulação foram impressos nos últimos 2 anos? E essa impressão massiva de dinheiro aconteceu com uma estratégia do Banco Central americano chamada de Quantitative Easing, que serviu para estimular a economia no país e minimizar o impacto da pandemia. Basicamente, o Banco Central imprimia dinheiro e comprava títulos bancários ou títulos de dívidas públicas ou privadas no mercado. Como os bancos são as instituições com maior quantidade de títulos, ocorre uma transferência indireta, já que o dinheiro passa do Banco Central para as instituições financeiras quando é feita a compra de títulos. Com mais dinheiro em caixa, mais liquidez, os bancos têm uma maior capacidade para emprestar dinheiro aos seus clientes, o que se traduz em mais crédito, mais gastos, mais consumo e um aumento da atividade económica no geral. Como se tratou apenas de dinheiro artificial, não houve geração de riqueza no país. Então a procura aumentou muito face à oferta, o que se traduziu no aumento gradual dos preços e da inflação ao longo de 2021. No início da pandemia, a inflação até esteve bastante baixa. Podemos ver aqui no gráfico essa descida. Isto aconteceu porque as pessoas estavam em casa, não gastavam, mas as empresas continuavam a produzir à mesma. Até tivemos o petróleo em níveis baixíssimos, com preços baixíssimos, porque as pessoas, como estavam confinadas, não abasteciam tanto os seus carros. Mas à medida que o país foi abrindo, à medida que o Fed, o Banco Central Americano, foi imprimindo dinheiro, a inflação foi aumentando e aumentando. Eles diziam que era apenas um cenário transitório e controlado até as cadeias de produção e distribuição voltarem ao normal. Mas o que eles não esperavam é que a Rússia começasse uma guerra com a Ucrânia. Isso veio novamente ter um grande impacto nas cadeias a nível global. As sanções que os países estão a impor à Rússia está a afetar bastante a distribuição de petróleo e gás natural em todo o mundo, visto a Rússia ser um dos maiores fornecedores de ambas as matérias-primas. No caso do petróleo, como a procura mantém-se, mas a oferta ficou muito mais escassa, então o preço do petróleo aumentou e bastante. Abastecer o carro ficou muito mais caro. Muitos setores, inclusive alguns que aparentemente nada têm a ver com o petróleo, como tecnologia ou refrigerantes, também foram afetados pelo aumento do preço do petróleo, pois ficou mais caro para eles fazerem a sua distribuição dos seus produtos através de caminhões, carrinhas ou mesmo aviões. Também o mais recente lockdown na China por causa da pandemia de Covid-19 veio ajudar a abalar ainda mais a economia global. Até deves ter visto nas notícias aquelas imagens no porto de Xangai do congestionamento gigantesco de navios. Como Xangai é um dos maiores portos do mundo e responsável por 27% das exportações totais da China, se ele está a funcionar a meio gás, devido à falta de trabalhadores portuários para fazer o desembarque dos navios e também devido às restrições com que Xangai está e que dificulta o acesso dos caminhões de mercadorias ao porto, isso traduz numa série de atrasos. Muitas empresas como a Volkswagen ou a Tesla até tiveram de interromper as suas atividades. Tudo isto somado já originou uma inflação nos Estados Unidos de 8,5%, que é a maior inflação desde 1981. Em Portugal, a inflação está em 7,5%, que também é o valor mais elevado desde 1993. Por isso vemos que o cenário não é muito animador. Mas de que forma é que isto está a afetar a Bolsa de Valores? Porque é que ela tem descido tanto nos últimos tempos? Bom, este aumento da inflação levou a que os bancos centrais tivessem que aumentar as suas taxas de juros. E porquê? Porque se há muito consumo das pessoas, muita procura, mas os países não estão a conseguir produzir bens e serviços na mesma proporção, devido à escassez de recursos que existe atualmente, então os bancos centrais têm que aumentar as suas taxas de juros para fazer baixar o consumo, os gastos da população.
Taxas de juros mais altas traduz-se em crédito menos acessível, mais caro, as prestações das casas que estão indexadas à taxa Euribor ficam mais altas e por isso as pessoas deixam de consumir tanto. Isso acaba por arrefecer a economia, equilibrar a oferta e a procura para fazer baixar a inflação. Nos Estados Unidos, que é onde muitos de nós temos investimentos, o Fed, o Banco Central Americano, aumentou recentemente a sua taxa de juros de 0,5% para um intervalo entre 0,65% e 1%. O seu objetivo até é chegar nos próximos meses a uma taxa de juros entre 2% a 3%. Este aumento dos juros traduz-se num mercado bolsista mais pessimista. Como o objetivo é que as pessoas não gastem tanto, então também as empresas vão faturar menos, o que se vai significar numa quebra dos seus resultados financeiros. Por outro lado, também muitas empresas têm as suas dívidas a longo prazo indexadas a taxas de juros variáveis. Portanto, se as taxas de juros aumentam, então também a sua dívida vai ser maior a longo prazo, o que se traduz num passivo maior e numa capitalização de mercado mais baixa, por isso elas passam a valer menos. Por isso não é à toa que a Bolsa tem caído tanto. Não é à toa que o S&P 500, o índice das principais empresas americanas, já tenha caído 14% desde o início do ano. Não é à toa que também o Nasdaq, o índice das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, também já tenha caído 23% desde o início do ano. E o mês de abril, em que teve uma perda de 13,3%, foi o pior mês desde a grande crise financeira de 2008. Estas empresas de tecnologia, como estão num setor de alta inovação e de alto crescimento, elas precisam de se financiar bastante para continuarem competitivas. Isso, lá está, como as taxas de juros têm subido muito, as suas dívidas a longo prazo ficam maiores, o seu passivo fica maior e elas passam a valer menos. Outro fator que também impulsionou bastante esta queda do Nasdaq foi o não cumprimento das expectativas de resultados financeiros de muitas empresas, em especial da Amazon, que é uma das empresas com maior peso dentro do índice. Ela teve o seu primeiro resultado negativo desde 2015, portanto no dia seguinte caiu quase 15% em bolsa. Tudo isto tem feito com que muitos investidores prefiram neste momento investir em títulos públicos, em obrigações, porque conseguem obter uma rentabilidade mais segura do que estar a investir na bolsa. É verdade que 1%, que é a taxa de juros atual dos Estados Unidos, não é nada de especial, mas é melhor do que estar a ver o seu património a cair, não é? A desvalorizar. Pelo menos é assim que muitos investidores pensam e é por isso que a bolsa também tem estado a cair tanto. Aquilo que eu tenho feito é simplesmente manter o meu foco e os meus princípios. É natural que nesta altura de queda do mercado muita gente entre em pânico e tenha medo. O meu conselho para ti é que não tem problema nenhum entrares em pânico, mas se é rápido. Se é o primeiro a entrar em pânico e depois racionaliza. É nestas alturas de queda que se encontram grandes oportunidades de investimento. Se o teu horizonte é a longo prazo, então mantém o teu foco e faz apenas vendas se assim se justificar, se as empresas nos quais investiste perderam os seus valores fundamentais, ok? Toma atenção que no mercado estão aí grandes oportunidades de investimento. Eu aprendi isto na pele na queda de março de 2020, na queda do Covid, e agora estou a fazer exatamente a mesma coisa. Nem por um minuto ainda eu duvidei dos meus princípios, da minha estratégia de investimentos, por isso nesta altura estou a aproveitar para ser mais ganancioso. Agora eu quero saber o que é que estás a fazer nesta altura, se estás a investir, no que é que estás a comprar, partilha aí em baixo nos comentários para todos partilharmos as nossas experiências. Um grande abraço, vemo-nos no próximo vídeo.